Fala galera, como vocês estão? Nessa semana a gente vai continuar falando um pouco sobre jogos, tá? Nós estamos na semana de falar sobre jogos. Nós vamos pegar nesse primeiro bimestre aqui, falando um pouco sobre jogos, brincadeiras e alguma coisa sobre esporte, mas não vai ser só fixo esporte, até porque a gente tem bastante coisa para falar com cada semana com um tema diferente. Jogos, falar sobre jogos é algo muito rico porque a gente pode ir para diversos pontos da cultura, falar sobre jogos, né? A educação física é isso, é a cultura corporal do movimento, ela é conhecida como parte da cultura. Desde que o homem se entende por homem, ele desenvolve cultura, ele cria cultura, né? E a ideia de passar a cultura adiante é interessante porque a gente não permite que a ideia daquele grupo, daquela sociedade morra. Então, a educação física ela vem com esse papel de fazer com que os jogos, as brincadeiras, o esporte, até os novos esportes, né, que geralmente são criados de coisas anteriores, eles são remodificados, ressignificados e não deixado morrer pelaquela cultura, né? As danças e outras formas de movimento, né? Como a ginástica também, hoje em dia em várias afinidades, desde as fitness até aquelas mais tradicionais, aquelas mais recreativas, né? Então, nas semanas que passaram, nós falamos sobre como os jogos podem influenciar na vida adulta, né? Crianças que brincaram e como aqueles jogos que eles brincaram na infância, eles podem influenciar na vida deles adulta. Questão de trabalho, em questões sociais, como isso modificou. Tem muitas pessoas que dizem que os jogos levaram eles a descobrir a profissão deles. Outras que fizeram que os jogos mudassem a vida deles de forma que eles pudessem socializar melhor com outras pessoas. Outras pessoas descobriram habilidades novas através dos jogos, como, por exemplo, o espírito de liderança, o espírito de equipe, coisas que você traz dos jogos que fica ali sem ninguém entender. Mas quando a gente começa a analisar e entender melhor os jogos, a gente descobre pontos interessantes a ser discutido, tá bom? Então, nessa semana, eu estou trazendo para vocês os Jogos dos Povos Indígenas. Dia 19 de abril do próximo mês, no caso, né? Vai estar sendo comemorado o Dia do Índio. E o que acontece? O Jogo dos Povos Indígenas é uma forma de representar, como que eu posso dizer, de congratular, né, esses povos. Seria como basicamente fossem as Olimpíadas, tá? Do homem branco. Só que, nesse caso, dos povos indígenas. Eles chamam de Jogos de Povos Indígenas. No caso com o esporte, nesse caso tem regras, que é diferente do que nós tínhamos falado na outra semana, né? Entre brincadeiras e jogos e esporte, né? Essa semana a gente está colocando os jogos, mas com regras definidas, por conta, nesse caso, é um campeonato entre os indígenas. Existem os jogos indígenas que acontecem no Brasil, com os povos indígenas brasileiros, e existem os jogos indígenas mundiais, que pega parte da cultura do mundo inteiro. Todos os povos indígenas do mundo, eles participam, tá bom? Vamos trazer uma informação para vocês. O Brasil ele tem 7.000 localidades indígenas e quase 6.000 quilombolas, tá? As indígenas você sabe que são feitas pelos índios. Já as comunidades quilombolas são pelos aqueles que foram... como que eu posso dizer? São familiares, são antecedentes, ancestrais, no caso, de africanos, pessoas que vieram da África, vieram escravizados para cá e criaram esses grupos quilombolas, tá? Lá ele tem suas próprias culturas, ele tem suas próprias regras, ele criam as suas ferramentas de trabalho, sua forma de viver, e os povos indígenas seguem essa mesma linhagem. Os povos indígenas foram os primeiros a estarem no Brasil, a chegarem no Brasil. Quando os portugueses chegaram aqui no Brasil, eles já estavam produzindo cultura, eles já viviam aqui, eles já tinham sua cultura na parte da agricultura, eles tinham sua cultura na parte até da pecuária mesmo, né? Eles tinham de vestimenta, os esportes, os cantos, que eles tinham artesanais, a parte de comida dele, culinária. Então, eles já tinham a cultura deles já formada, tá bom? Então, a gente vai trazer, nesse caso, algumas informações para vocês, para que vocês reconheçam melhor os povos indígenas, tá? De acordo com o IBGE, o país tinha, em 2010, 896 mil indígenas. Isso em 2010, no censo do IBGE, tá?
e eles são distribuídos em 827 municípios, ou seja, é muita gente distribuindo em muitos municípios. E sem falar que muitos deles existem idiomas diferentes, cada um deles tem a sua própria linguagem, tá bom? Vamos lá, deixa eu trazer algumas informações aqui sobre a relação do texto que eu estou enviando para vocês. Bom, a primeira edição ela ocorreu em Goiânia, dos Jogos Indígenas. Isso foi em outubro de 1996. Nesse, eles tiveram a presença de 25 etnias e 400 atletas. Nessa primeira edição ainda teve a participação do Pelé, que ele prestigiou e foi um sucesso, porque em 99, que foi a segunda edição, né, foi no Paraná, na cidade de Guairá. E lá teve a participação já de 31 etnias e 600 atletas, ou seja, houve um acréscimo de pessoas porque deu certo os jogos, eles viram que era interessante para os atletas, para as pessoas que participavam, era uma festa bonita, então eles viram que deu certo e continuou a festa até hoje, tá? Eu vou aqui embaixo, eu vou mostrar para vocês alguns dos esportes, algumas modalidades esportivas que tem, porque nem todas são iguais das Olimpíadas que nós conhecemos, tá? Geralmente os esportes, o que eles trazem lá, é o que faz parte do dia a dia deles, como arco e flecha, isso também tem nas Olimpíadas, mas deles de forma diferente. Tem o cabo de guerra, tem a canoagem, o atletismo 100 metros, a corrida com tora, o futebol de cabeça, que tem o próprio nome, depois vocês vão estar vendo aqui o nome. Tem o futebol com os pés, né, o normal que nós conhecemos, o arremesso de lança, a luta corporal, e essa luta corporal é uma luta específica dos índios. Tá? É uma luta que até o Anderson Silva, em determinado ano, quando ele estava se preparando para a luta, ele foi até uma das aldeias e aprendeu sobre jiu-jitsu. A luta é como se fosse um jiu-jitsu ou um judô. Ela é a forma de... trabalha com alavancas, com um tipo de mobilização. Então, um tipo de luta basicamente assim. Só que existem várias lutas. Depois a gente pode se aprofundar um pouco mais nesse tipo de luta indígena, tá bom? Existe a natação, a zarabatana e o roncrá. Se vocês quiserem, vocês podem estar pesquisando um pouco melhor sobre quais são essas atividades, quais são esses esportes, né? E como eles são feitos, as regras. É interessante a gente entender. Eu vou deixar para vocês aqui 5 questões para vocês responderem do texto, o qual eu estou enviando para vocês, tá? 5 atividades, é bem rapidinha, e eu vou colocar um resumão para vocês das atividades que são feitas, né? Para que vocês possam visualizar um pouquinho melhor como que funcionam essas atividades, tá bom? Então, não deixe de fazer e nessa semana eu vou enviar outra atividade para vocês. Beleza, galera? Valeu!